Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Diário de Leitura, o programa do Ictus Podcast, onde a gente comenta capítulo a capítulo a leitura de livros maravilhosos. Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, basta você acessar o link t.me/Clube Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem, e você? Tudo bem, tudo jóia, tudo supimpa. Supimpa, tá aí uma palavra que eu não escuto faz tempo, hein? Pois é, entrega a idade, né? Ai, ai. Ainda bem que eu já sou casado, porque eu não conseguiria uma namorada falando supimpa, né? Não sei, hein? Não sei. Hoje em dia tem gosto tudo, pra né? tudo, né? Então. Beleza, estamos na quinta-feira, dia 9 de leitura aqui, dos 20 que a gente vai ter. Hoje da página 182 até a 202, que para no meio de um discurso. Eu até avancei um nadinha, eu li quase a 203 inteiro, não sei se a gente vai tratar dela ou não. Mas se a gente for tratar, a gente avisa para você dar um pause e ler a página, se quiser ler antes e seguir com a gente ou não. Isso aí. Eu achei legal porque quando você fez a divisão das páginas pra gente ler, obviamente você só pegou matematicamente e dividiu pela quantidade de dias e beleza. Mas é engraçado que na maioria das vezes casa por terminar uma cena, né? É, eu achei isso bem interessante também. Fico pensando como é o processo de escrita do autor, quanto que ele escreve por dia. Porque se pra gente já é difícil essas quebras, imagina pro autor que ele, sei lá, escreve um pouquinho por dia, né? Eu acho que devia vir esse tipo de informação no livro. Demorei 1 ano, 3 meses, 1 semana pra escrever. Seria algo bem interessante mesmo. Mas tá bom, vamos ao que interessa. Página 182. Eu já tinha lido ela ontem. Como que é o cenário que a gente tá aqui? Então a gente percebe que os jagunços eles estão meio que se retornando, né? Depois da guerra lá com o Zé Bebelo. O Joca Ramiro finalmente surge, né? Nesse cenário, nessa cena. A gente vê que o Sou Candelário, que é um dos braços direitos, e mais pra frente a gente vai descobrir quem são todos os braços direitos, esquerdos, pernas, enfim, do Joca Ramiro. Ele vai ao encontro do Joca Ramiro, tem uma descrição muito legal do Joca Ramiro, né? Como ele tinha uma presença bem marcante. E aí a gente vê que o Diadorim, ele se emociona muito quando ele encontra com o Joca Ramiro. E aí fica aquela dúvida, né? Que no início do livro, a gente lê que o Joca Ramiro é pai do Diadorim. Isso. Mas conforme a gente tá nessa leitura aqui, isso não é tão evidente. Mais pra frente, quero comentar que o Joca Ramiro, ele meio que tem os jagunços do bando dele como filhos. Então eu não sei. Ele chama eles de meus filhos, né? Isso. Então eu não sei se é nesse sentido. Enfim, né? A gente ainda mas tem eu tempo acho aí. que não, porque mesmo no final da página 182, fica meio estranho. O Riobaldo percebe que o Joca Ramiro, não só o Diadorim gosta muito dele, mas o Joca Ramiro parece gostar muito do Diadorim também. Isso. E aí no final ele fala, eles já estavam indo de saída, montado no seu cavalo, Joca Ramiro deu uma despedida. Vi que ele com os olhos caçou o Diadorim. Talvez seja o filho dele, só que como tá no bando, ele esconde o fato. Pode ser. Pra não dar um tipo de preferência, não sei. Ou também pro pessoal não fazer que nem tem aquela passagem na Bíblia, que o cara manda o filho e os caras matam o filho dele lá na vinha. Pode ser. Enfim. Pra proteger, não sei. Pode ser uma maneira de proteger. E é engraçado que quando eles eram pequenos, que eles se conheceram lá no Rio, em janeiro, né? Rio de Janeiro. Não era bem no Rio de Janeiro. Enfim, naquele porto, o Diadorim, que então é o Reinaldo, né? Que era só o menino, fala: meu pai é muito valente. Sim. Eu acho que é. Assim, nadinha acima dessa citação que eu fiz agora, o Riobaldo tá falando ainda, né? Diadorim me olhava com contentamento, me chamou de lado, vi que mesmo sendo assim querido e escolhido de Joca Ramiro, ele procedia mais de ficar de longe, por ninguém se queixar, não acharem que ali havia afilhadagem. Aí, pra mim, dá uma deixa muito forte de que Sim, deve ser mesmo que filho realmente dele. deve ter.
Bom, por enquanto isso não tem tanta importância, né? Mais pra frente a gente vai ver que sim. E aí a gente descobre que ele tá ali, né? Aquela situação, que eles acabam se enfrentando de novo, né? Um pessoal. Tem mais uma batalha que a princípio tem tudo para ser uma batalha pequena, porque os inimigos são em pouca quantidade, eles já estão ganhando fácil. Eles fazem um piquete ali, numa região ali que eu não lembro direito onde foi. Uhum. E aí alguém diz lá, a gente atirava e devia de ser um 6, que é a meia dúzia. Uhum. Auê! Sabe quem lá está comandando? O rastejador Rock me disse. Sabe quem? Ah, eu sabia. Eu tinha sabido. Desde o primeiro momento. Era quem eu não queria para ser. Era Zé Bebelo. E aí eles pegam o Zé Bebelo, né? Começa um tal de fogo cruzado, o Riobaldo entra numa crise de identidade aqui, porque ele não Gente, quer... achei um barato essa parte. Ele quer ganhar a batalha, mas ele quer de alguma forma preservar o Zé Bebelo e ele não quer atirar nele. E aí ele grita. Aí ele começa, o Joca Ramiro quer esse homem vivo, o Joca Ramiro quer esse homem vivo, ele faz questão. Na real, ele inventou isso, né? Mas o povo levou, os outros jagunços levaram a sério, né? Levou e ganharam o grito como se fosse ordem mesmo. E aí depois ele começa, não, mas se capturarem o Zé Bebelo e ele ficar vivo, vão judiar dele, né? Vão torturar ele. Eu vou matar ele. Aí começa a atirar. Ele mesmo começa a atirar, E o Jadorim chega, o que você tá fazendo? O Joca Ramiro quer esse cara vivo. Aí não dá nem pra desmentir agora. Mas enfim, corridas e vindas, o Zé Bebelo é capturado. É engraçado, né? Porque o bando do Joca Ramiro que capturou era pequeno aqui. E pegaram ele capturado, estão levando embora. Só que o Riobaldo não quer de jeito nenhum que o Zé Bebelo reconheça ele, né? E assim, mais pra frente a gente descobre que são mais de 500 homens no bando. Do Joca Ramiro, né? Isso. O Riobaldo tenta se esconder de tudo que é forma pro Zé Bebelo não se deparar com ele. Uhum. E aí, tipo, eles estão ali, né, com o Zé Bebelo. E o Zé Bebelo é muito inteligente, né? Ele é muito sagaz. É líder nato. Ele fala, tá bom, vocês me prenderam, beleza. Agora eu quero um julgamento. E aí eu fiquei pensando, mas vai julgar o quê, gente? Foi estranho, porque não tem um sistema judiciário desenvolvido ali. Pois é, e assim, os jagunços falam, beleza, então vamos levar você para os nossos líderes e você vai ser julgado. E praticamente o resto da leitura de hoje é a descrição de tudo que vai acontecendo nesse julgamento. E como a descrição é bonita, né? Porque parece que você tá ali na cena. Você vê os jagunços fazendo a roda, o banquinho onde o Zé Bebelo senta, e depois a ceninha que ele faz, que ele se levanta, chuta o banquinho e senta no chão junto com o Joca Ramiro. Ele fala pra todo mundo sentar, né? Porque tava ele sentadinho baixo no banquinho e todo mundo em pé. E ele é prisioneiro, né? Mas ainda assim ele fala, se abanquem, senhores, não se vexem. Ainda falou de papeata com vênias e acionados e aqueles gestos de cotovelo querendo mostrar o chão em roda, o dele. Gesto de cotovelo porque ele ainda tava com os braços presos, né? Com as mãos presas. Isso. E aí a gente descobre que no bando do... Assim, não é que a gente descobre, é a primeira vez que a gente vê todo mundo junto. Então, o líder máximo é o Joca Ramiro, aí depois vem o Titão Passos, o Sou Candelário, o Ricardão, o Hermógenes e João Goanhá. Então, são esses 5 que são ali os abaixos do Joca Ramiro. E nesse meio tempo aí, o Riobaldo, ele perde o medo de se aparecer, né? Um pouco antes dessa cena aí que já vai iniciar o julgamento, que o Zé Bebelo manda todo mundo se sentar, o Riobaldo fala: que me deu de repente, esporeei e galopei para a dianteira, eles estavam levando ele lá pro local, né? É interessante essa parte, porque eles não vão simplesmente num lugar, parece que eles caminham bastante para chegar no lugar onde vai ter o julgamento. E pelo que eu entendi, foi meio que uma forma deles, do bando do Joca Ramiro, de mostrar para todo mundo de, puxa, olha, pegamos ele, vamos fazer uma passeata aqui mostrando o nosso prisioneiro, sabe? E aí o Riobaldo vai lá, eu queria sobressalto de estar ali perto, porque antes ele estava andando de cavalo lá para trás para não ser reconhecido. Catar tudo nos olhos o que acontecia maior. Nem me importei mais que Zé Bebelo me visse, passei quase para frente de todos.
Achei legal que o julgamento, na verdade, me lembrou até muito, assim, passagens bíblicas. O Joca Ramiro meio como se fosse Pilatos. Eu tô fazendo uma analogia, Sim, tá, sim. gente? Não está no livro isso, né? Não está no livro, nem sei se foi essa a intenção do Não, mas a autor. gente sempre lê qualquer coisa com tudo que a gente tem na mente, né? Todas as nossas Exato. referências de tudo, elas vão aparecendo, o que é interessante mesmo. Então. E aí o Joca Ramiro não sabe porque o Zé Bebelo quer ser julgado ou por que ele deve ser julgado. E aí ele começa a perguntar para os capangas dele, né? Primeiro para os 5, e a gente vê que fica meio que dividido. O Ricardão e o Hermógenes querem matar e tem bons argumentos, né? Eles não querem só matar. Eles falam, ó, se fosse o contrário, a gente estava tudo morto aqui. Se o bando dele que tivesse ganho a guerra, a gente estava morto. Mas a gente ganhou, então ele tem que morrer. Tanto que o próprio Riobaldo aceita isso, né? Ele fica com raiva do discurso, mas ele diz que não conseguia, de fato, ir contra esse discurso, né? Porque assim, se você for ver na ética deles, é isso, né? Se não era para deixar ninguém vivo, então o Zé Bebelo também tinha que morrer. E depois o Ricardão e o Hermógenes, eles começam até meio que debochar da situação. Então o Ricardão finge que tá dormindo, É muito o Hermógenes engraçado. começa a bocejar, é engraçado demais. E a gente vê que os outros 3, o Sou Candelário, o João e o Titão Passos, meio que falam, eu não vejo razão pra matar. Mas eu acho que eles são meio assim, mas se quiser matar, mata. O Sou Candelário, acho que dentre esses 3 é o primeiro que fala, né? É interessante que primeiro ele fala, solta ele, vamos aqui numa disputa de faca, né? Isso. Aí vamos ver. Só que a ética desses 3, é mais ou menos assim. Olha, a gente é todo mundo jagunço. Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E a gente tá em guerra. Uma vez que a gente tá em guerra, faz parte tanto do lado de cá quanto do lado de lá a morte. A gente sabe disso. Essa é a nossa vida. Só que ele foi pego e já tinha parado a batalha. E a gente não tá aqui pra... Como que eu vou falar isso? A gente não é desleal a ponto de matar alguém que não tá participando de uma batalha. A gente não vai sacrificar alguém, a gente não tem... Não faz parte da nossa ética isso. Sim. Tem um até que fala, deixa ele se refazer, né? Arranjar outros homens pra gente continuar batalhando. Isso. Eu não lembro quem que sugere isso, mas tem um deles que sugerem. E aí eles falam, ó, a gente não é desses, a gente não... Desde quando que a gente passou a ser alguém que vai contra esses princípios? A gente só é um bando que tá guerreando aqui, mas agora, nesse momento, ele não tá mais em guerra, ele não tá em batalha. Exato. E aí o Joca Ramiro ouve tudo isso, não fala nada, e aí fala, Zé Bebelo, sua vez de se defender. E tem um deles aqui que fala, esse cara aí, esse Zé Bebelo, ele veio a mando da polícia, então ele tem que morrer. E o Zé Bebelo diz que não, né? Eu achei interessante que, antes do Zé Bebelo realmente falar, o Joca Ramiro fala assim, que estão falando, mata ele, o Hermógenes fala, mata ele. E aí o Joca Ramiro vira e fala, mas ele não falou o nome da mãe, amigo. Então acho que meio que ele não ofendeu a família, né? Pra quem era de escola que dava porrada lá na década de 80, de onde eu vim, se falasse o nome da mãe era motivo pra briga. É isso aí. Então. Então você pode me xingar de qualquer coisa, mas se falou da minha mãe, aí já era. Eu acho que é meio isso aí. Não mexe com a minha mãe. Isso. Não é só o nome da mãe, né? Também não pode chamar de ladrão, e a gente mesmo já falou isso várias vezes. Verdade. Só para o nome da mãe ou de ladrão era que não havia remédio, por ser ofensa grave. Ai. Enfim, eu acho muito engraçado, porque, né, mesmo dentro dessas facções, sempre tem uma pirâmide, né, a ser respeitada. Uhum. Aí a gente vê que o Zé Bebelo começa a tentar se defender, e ele até fala, da polícia eu não sou, mas eu gosto da política. Então, se até um dia eu quiser me candidatar, manda uns jagunços lá votarem em mim. Eu falei, esse Zé Bebelo é muito abusado, né? Pode ser morto, mas fica pedindo ainda voto. É muito político mesmo. Ele tava falando, eu sou do lado dos jagunços, eu tô querendo mudar o sistema. Se eu entrar pra política, eu quero que seja uma política diferente da política que a gente vive hoje. Tanto que se eu fosse sair deputado, eu ia vir atrás do Joca Ramiro para que ele falasse pro bando dele todo votar em mim.
Porque assim vocês vão ter um representante de verdade do mundo da jagunçagem aqui. Uhum. Aí eu achei isso um barato. Falei, rapaz, esse aí realmente. Aí o Joca Ramiro ainda pergunta, antes de dar a sentença, né? Uhum. Mas alguém quer falar alguma coisa? E a gente vê que o Riobaldo fica, né, se coçando. Eu vou, não vou, eu vou, não vou. Quando ele toma coragem, um outro jagunço fala na frente dele. É interessante que todas as vezes que os líderes aí falaram, a pergunta era: você acha que esse homem tem algum crime? Porque afinal eles estão num julgamento. E eles falam: ó, crime não tem. E ele matou um monte de gente, o Zé Bebelo, né? Mas a questão é essa, não é crime quando você tá matando alguém de guerra. Alguns até falam, crime a gente vai fazer agora se a gente matar ele, né? É verdade, eles falam isso mesmo. Aí o Riobaldo levanta a mão e o Diadorim fala, não, Riobaldo, pelo amor de Deus, fica calado. Ele, não, vou falar. E fala bem, né? Fala bem. Então. Lembra que ele era professor, ele estudou, né, tal. Uhum. E eu achei muito legal, porque ele defende o Zé Bebelo, fala de como ele era íntegro, de como o caráter dele era justo. Ele começa falando que ele conhecia o Zé Bebelo e que todo mundo lá do bando do Joca Ramiro já sabia disso, porque ele nunca escondeu isso de ninguém, o que é bom. Exato. E aí ele faz toda a bacana. exaltação ao Zé Bebelo, falando que ele tem uma ética, que ele mesmo viu casos em que o Zé Bebelo teve prisioneiros e não agiu com maldade, e foi justo com ele e tal. E aí ele termina falando, né? Se condenar de matar Zé Bebelo, o quanto fosse um boi de corte, um fato assim é honra ou é vergonha? E isso mexe demais com o pessoal, né? Uhum. Porque ninguém quer passar por uma vergonha, né? Ou falar, ó, você é covarde, né? Na verdade, ninguém defendeu a ideia de que era uma honra. Pelo contrário, meio que chegou um coro aí dizer, não, é uma vergonha, é uma vergonha. E mais uma vez, do jeito dele, pelas beiradas, como um bom mineiro aí, né? Ele conseguiu completar o raciocínio dele e convencer todo mundo, inclusive o seu Diadorim, que ficou, puxa, como você falou bem, parabéns. E aí, tanto que depois o Zé Bebelo volta a falar, né? E fala, ó, eu tenho uns parentes em Goiás, eu vou pra lá, não tem problema não. Eles não queriam só que ele voltasse pra Bahia, ou que ele ficasse ali pro sertão de Minas. Sim. E aí o Riobaldo ainda fala, ó, a gente vai ter uma fama muito boa, de que nós somos justos, né? De que a gente sabe reconhecer quando um homem merece viver ou não, né? Seja fama de glória. Todo mundo vai falar nisso por muitos anos, louvando a honra da gente por muitas partes e lugares, onde botar verso em feira, assunto de sair até divulgado em jornal na cidade. Ele estava mandarino mesmo. Tem até um trecho em que ele fala que vão fazer poesias e cantigas sobre esse dia, que é um dia muito especial e é uma decisão muito importante e tal. E aí a gente vê que beleza, o Zé Bebelo fala mais um pouquinho, e aí fica aquele silêncio, né? Ainda fala, o silêncio todo era de Joca Ramiro. Era de Zé Bebelo e de Joca Ramiro. E aí ele meio que fala, ninguém mais reparou em mim, ficavam só prestando atenção. Aí é onde o Diadorim elogia ele, né? E ele fica meio assim, por que só o Diadorim veio me elogiar, né? Por que mais ninguém veio? Eu não agi certo. Aí eu falei, mas esse também, eu tô falando que o Riobaldo ele é meio aparecido, ele gosta das glórias. E aí o Zé Bebelo volta a falar. Ele meio que levanta, né? Ele ainda fala, já um pouco descabelado, mas começa. E aí ele começa a fazer um discurso imenso aqui. Primeiro ele gasta um tempão se apresentando, falando o nome completo dele, o nome dos ancestrais e tudo. E que fica até estranho, né? Alguém fala, mas pra que raios ele tá falando tudo esse negócio? Não é? Ainda fala, né, Oragos, pra que tanta sensaboria toda, essas filosofias? Mas aí o discurso dele é muito bom, né? Um resumo aqui, ele fala, vou depor, vim pro norte, pois vim com guerra e gastos à frente dos meus homens, minha guerra. Meu exemplo em nomes foram esses, Joca Ramiro, Joãozinho Bem, que ele já tinha falado antes, e Sou Candelário. E aí os dois dos três estão ali já, né? Então, puxando o saco aí já, né? Não obrei injustiça nem ruindades nenhumas, como o próprio Riobaldo já tinha falado. Nunca disso me reprovo. Desfaço de covardes e de biltragens. Tenho nada ou pouco com o governo. Não nasci gostando de soldados. Coisa que eu queria era proclamar outro governo. Mas com ajuda, depois de vós também. Aí que ele fala que, uma vez que ele entrasse na política, ele voltaria para o Joca Ramiro para conseguir o apoio deles.
Mas aí ele fala, mas no EN mesmo, o afã de política eu tive e não tenho mais. A gente tem de sair do sertão. Pelo que eu entendi, assim, um político não consegue conviver no sertão. Ele, quando se torna político, sai do sertão e aí foge totalmente dos princípios que ele queria. Faz sentido, né? E aí, perdi. Ele reconhece que perdeu a batalha, né? A guerra, não a batalha. Perdi, isso é por culpa de má hora de sorte, o que não creio. Altos descuidos alheios, ele confirma então que perdeu, fala um pouquinho mais adiante que ele não devia ter querido contra Joca Ramiro dar combate, não devia. Depois ele fala, olha, agora se eu receber sentença salva, com minha coragem eu vos agradeço. Perdão, pedir eu não peço. Eu acho que quem pede para escapar com vida merece meia vida e dobro de morte. Mas agradeço fortemente. Também não posso me oferecer de servir debaixo de armas de Joca Ramiro, porque tanto era honra, mas não condizia bem. E isso me fez lembrar lá no começo do livro, quando ele assume o bando lá, depois que o Joca Ramiro já morreu e o Medeiro Vaz morre, ele vem e ele fala mais ou menos a mesma coisa. Eu só sei liderar, não sei estar debaixo de comando de ninguém. Isso a gente já tá na página 203, né? Então, vamos parar por aqui. Hoje fui eu. Mas assim, tá bem legal. A gente, como é que eu vou explicar isso? Nós, cidadãos comuns, quando a gente pensa em jagunços, a gente pensa nesses bandos, a gente pensa muito na violência que eles traziam, né? E na bandidagem. E que a gente descobriu hoje que é ofensivo pra eles. E aí, tipo, lendo um livro desse, e eu tenho certeza que o João Guimarães fez uma longa pesquisa para poder escrever, a gente vê que em tudo que é sociedade há princípios, né? Isso é muito legal, porque você percebe que não é bagunçado assim, né? O que não quer dizer que a gente concorda com eles, né? Mas... Com certeza. Eles têm a lógica dentro deles, é essa que é. E eles respeitam isso, né? Porque, poxa, um homem, Joca Ramiro, comandando mais de 500 homens e todos respeitando ele, por mais que a gente vê que o Hermógenes, o próprio Ricardão são meio assim... Eles estão ali debaixo da asa dele, né? Porque também sabem que ficando ali com ele, eles estão protegidos, né? Até que ponto a gente vai descobrir mais pra frente. Sim. Mas é isso. E aqui tem uma pequena realidadezinha que a gente passou batido, que é o Zé Bebelo falou que se ele se lançasse candidato, ele vinha pra pedir os votos. E não é pra pedir, né? É pra pedir pro Joca Ramiro falar, ó, todo mundo vai votar nele. E aí todo mundo tinha que votar nele. O tal do coronelismo que a gente vive, infelizmente, até hoje no Brasil, né? E a gente pensa que não tem, mas tem muito. O povo acaba votando para ganhar cesta básica, né? Não, ou por medo, né? Porque de algum jeito acha que vai ser descoberto quem votou e não duvido que seja, viu? Porque tem, sei lá, os colégios eleitorais, imagino que para lugares menores deve ter o quê? 100, 200 votantes. E no final de cada um, eles são obrigados a dar a listagem completa de quantos votos saiu de cada um. Aí é o jeito de ver, ó, como é que você falou que votou aqui e tem esse número de votos. Enfim, tem um caminho aí pra gente trilhar e melhorar um pouco essa parte. Verdade. É legal, porque é um livro que você vê, trata de política, trata dos jagunços, até um pouquinho de religião, se você for ver. Então é um pouquinho de tudo, né? É muito interessante. Isso. Muito bacana. Beleza, amanhã então, sexta-feira, a gente volta para continuar essa leitura, para chegar finalmente à metade da leitura. Rapidinho, pessoal. O Zé Bebelo não vai morrer, tá? Porque a gente já sabia que depois, mais lá pra frente, ele vai sumir o bando do Medeiro Vaz e do Isso Joca não Ramiro. É spoiler, né? Ou é spoiler do autor, né? Também não é spoiler se a gente descobrir que o Diadorim é filho do Joca Ramiro, né? Exato. Enfim, amanhã a gente vai da 203 a 223. Foi mal aí pela página adicional que eu li, mas tava num lugar que não dava pra parar, não. Quando a gente vê, já foi. Isso. Beleza, então até amanhã, pessoal. Até amanhã, pessoal.